Junta-se agora em estúdio Diana Aguiar de Sousa, da direção da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. Seja muito bem-vinda ao Fala Portugal. Boa noite. Foi-vos deixado um alerta sobre a necessidade de mais meios para a reabilitação destes doentes. O que é que está a falhar neste momento? Em Portugal existem centros de excelência e existem profissionais de excelência na área da reabilitação. No entanto, é uma queixa frequente de que os cuidados são prestados na fase mais aguda, portanto, na fase após a alta hospitalar, os doentes são admitidos em centros de reabilitação. No entanto, existe depois alguma dificuldade na manutenção dos cuidados a longo prazo e é muito frequente que os doentes sintam que não têm acesso da mesma forma quando depois têm alta para casa e precisam de ter acesso a cuidados mais prolongados e em sequelas crónicas. Na verdade, nós avançamos muito no que diz respeito ao tratamento, no que diz respeito ao diagnóstico mais precoce. Ainda há um longo caminho a percorrer a esse nível também, mas infelizmente existem doentes que permanecem com sequelas motoras, cognitivas e outras que precisam de apoio a longo prazo. E na verdade esse investimento poderia trazer benefícios ao país, já que as pessoas, apesar de terem tido um AVC, esta recuperação poderia trazer pessoas ativas novamente à sociedade. Exatamente, portanto, tanto os tratamentos de fase aguda como a reabilitação a longo prazo são tratamentos muito custo-efetivos. Isto é, está perfeitamente demonstrado por estudos científicos que o facto de se gastar dinheiro na prestação destes cuidados, a longo prazo traz um retorno à sociedade muito grande, porque as pessoas têm mais grau de autonomia, precisam menos de prestações sociais, de apoios, portanto, podem ir trabalhar, retornam à sua atividade profissional, particularmente nos doentes mais jovens, também eles muito afetados pelo acidente vascular, e, portanto, existe todo um benefício em que os melhores cuidados sejam prestados a longo prazo, sempre que o doente necessite deles, para que possa retornar à sociedade nas melhores condições possíveis. Doutora, atualmente mais de 25 mil portugueses sofrem um AVC. Porquê estes números estão elevados? Efetivamente, em Portugal, particularmente, continua a ser a primeira causa de morte, mesmo no ano de 2020, com a pandemia Covid, permaneceu como a primeira causa de morte, a segunda doença por Covid e a terceira é infarto do miocárdio. Portanto, existe de facto uma grande quantidade de pessoas que são afetadas por esta doença, é uma doença muito frequente. Na Europa é a segunda causa de morte, portanto, e a nível global existe um aumento da incidência e da prevalência desta doença. Portanto, efetivamente existem várias causas possíveis, a mais evidente é os fatores de risco vascular, o estilo de vida, portanto, os principais fatores de risco são a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, e, portanto, estes são fatores que podem estar a aumentar em muitas populações e isso causa que seja a causa de morte numa larga franja da população. É verdade também que está a haver um aumento nas camadas mais jovens. Conseguimos já perceber porque é que isto acontece? As causas ainda não são muito claras, mas existem vários fatores que têm sido apontados. Por um lado, esta questão do estilo de vida e dos fatores de risco, não é? Quando, por outro lado, também se reduzem outras causas, como as causas infecciosas, mais controladas atualmente com as terapêuticas antibióticas, e prevalece este grande componente dos fatores de risco vascular, mesmo em doentes mais jovens. Frequentemente, o que se verifica é já uma elevada carga de risco vascular nestas pessoas. Por outro lado, existe também o consumo de drogas e existem alguns fatores que podem também explicar, mais do ponto de vista diagnóstico, uma vez que os métodos de diagnóstico melhoraram e poderiam existir casos que anteriormente não eram diagnosticados como sendo um acidente vascular cerebral e que hoje em dia, com maior acesso a métodos de imagem e acesso hospitalar, é feito esse diagnóstico como a causa de morte. Portanto, existem várias causas, ainda não é completamente claro qual é o motivo, mas existe globalmente, quer nos países ocidentais da Europa, quer nos Estados Unidos, um aumento claro da prevalência e da incidência de AVC nos doentes jovens. Portanto, jovens consideram-se abaixo de 55 anos. Doutora, e quais os sinais a que devemos estar atentos? Esse é um aspecto crucial. Na verdade, em Portugal, verificamos que a proporção de doentes que chega à urgência nas primeiras 4 horas e meia, que é a janela clássica para uma das mais importantes terapêuticas no AVC isquémico, é ainda baixa. E isso limita a possibilidade de administrarmos o tratamento. Para que isso não aconteça, é essencial que as pessoas reconheçam os sinais do AVC e atuem da forma adequada. Esses sinais, do ponto de vista de ensino à população, os sinais mais fáceis de identificar são habitualmente designados os 3 Fs, que é uma alteração da face, que é o primeiro F, chamada boca ao lado, uma assimetria do sulco labial, a fala, portanto, uma alteração da fala, a fala
com dificuldade na articulação, arrastada, ou não conseguir encontrar palavras, ou não ser capaz de emitir discurso de todo. E a força, e o mais fácil de ver a força, para ver a força, é ver a força dos membros superiores, e se um dos braços cai, quando se pede para levantar os dois braços, isso é um sinal claro que existe falta de força num dos membros. Qualquer um destes sinais, não precisam de ser os três, deve ser imediatamente ativado o 112. Porquê o 112? Porque se as pessoas forem pelos seus próprios meios a um hospital, a unidade pode não estará ser, preparada. e pode não ser o hospital preparado para prestar estes tratamentos, porque infelizmente existem muitos hospitais que não estão preparados para prestar e diagnosticar logo na triagem estes doentes. Portanto, se for ativado o 112, mesmo que a pessoa tenha meios próprios para se dirigir ao hospital, isso vai permitir que seja indicado o melhor hospital mais próximo, mais adequado para se dirigir, e isso vai permitir também avisar o médico que está nesse hospital, que vai preparar, e tanto do ponto de vista da informação clínica como dos meios, para que possa receber o doente diretamente assim que ele chega e prestar o tratamento e o diagnóstico o mais precoce possível. Muito Portanto, isso é a nossa principal mensagem, é que as pessoas reconheçam estes sinais e atuem desta forma. Fica o alerta, chamar 112 sempre que há suspeita de AVC. Obrigada, Diana Aguiar de Sousa, pela sua presença aqui no Fala Portugal. Obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite.